Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui. Agradeço ao professor Rinaldi a deferência. Estou aqui, como já foi dito, representando o reverendo Roberto Brasileiro, que manda as saudações ao evento. E, em nome dele, então, eu quero desejar a todos um bom dia e pedir que a graça de Deus esteja com vocês no restante desse evento. O que eu vou falar agora, nesse momento, tem a ver com a contribuição da Reforma Protestante para o surgimento da nossa sociedade moderna, sociedade ocidental, e, naturalmente, para também o conceito de educação confessional ou educação que é guiada pelos princípios da Palavra de Deus. Eu tenho tomado conhecimento do crescimento do interesse mundo afora por esse tipo de educação. E eu creio que isso faz parte do que o Philip Jenkins, que é um historiador da Universidade da Pensilvânia, observou no seu livro A Outra Cristandade, que é o crescimento do cristianismo no hemisfério sul. Durante muitos anos, durante séculos, na verdade, a cristandade concentrou-se no hemisfério norte, particularmente na Europa e nos Estados Unidos. Mas de poucas décadas para cá, houve um deslocamento geográfico do centro do cristianismo, do hemisfério para baixo, do Equador para baixo. E hoje, só para vocês terem uma ideia, somente na África e na Ásia, nós temos quase ou mais de 40% de todos os cristãos que existem no mundo. E a continuar nesse ritmo, o Sul Global, que é o nome que o Jenkins dá, a África, Ásia e América Latina, o Sul Global será o centro dessa outra cristandade. E ele diz também que, há algumas décadas atrás, se alguém pedisse qual seria o perfil do cristão mundial, seria um homem branco de classe média morando num subúrbio de Nova York. Hoje, o perfil da cristandade mundial seria uma mulher, provavelmente negra, morando numa favela de Salvador ou em alguma aldeia da Nigéria. E eu acrescentaria com um celular na mão, por conta da influência e da penetração da tecnologia em tudo isso. Muito bem, o meu tema então é a importância da reforma para a educação, e eu quero começar tentando falar alguma coisa ou definir o que seria a cosmovisão cristã. Aqui eu quero citar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu quero destacar 4 pontos aqui dessa passagem. O primeiro deles é que, embora nós estejamos no mundo, vivamos no mundo de acordo com as regras do mundo, o nosso entendimento da realidade que nos cerca é sobrenatural. Segundo, que a luta que nós enfrentamos aqui, de acordo com o apóstolo Paulo, não é de natureza física, mas ela é de natureza espiritual. Terceiro, o nosso objetivo aqui, segundo o apóstolo Paulo, é destruir fortalezas, anular sofismas e derrubar toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus em Cristo Jesus. E quarto, o método que o apóstolo Paulo apresenta é levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Ou seja, não é errado o cristão pensar. Na verdade, a capacidade de pensar nos foi dada por Deus. Mas o pensamento, ele tem que ser levado cativo a Jesus Cristo. E aqui é a base da cosmovisão cristã. É desenvolver o sistema de compreensão do mundo que está cativo a Jesus Cristo, que obedece à revelação de Deus em Cristo Jesus. Eu considero essa passagem, segundo aos Coríntios 10, especialmente o verso 5, que é o último, que fala que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, como fundamental no embasamento bíblico daquilo que nós queremos fazer, que é educação cristã. Muito bem, dito isso,
vamos agora falar a respeito da abrangência do pensamento cristão que se originou da reforma do século XVI. Para muita gente, a reforma protestante do século XVI tem a ver somente, ou teve a ver somente com as coisas do outro mundo, e muito pouco com o mundo presente. Ou seja, quase nada com a sociedade, o desenvolvimento da ciência, tecnologia, economia, estabilidade social e muito menos educação. Muita gente pensa que a reforma protestante era um movimento simplesmente religioso que tinha a ver com a compreensão de um monge agostiniano chamado Martinho Lutero a respeito do que é que uma pessoa faz para se salvar. Mas, na verdade, os fatos apontam para uma realidade contrária. A fé cristã, renascida na reforma, ela está por detrás do surgimento e desenvolvimento da ciência, da economia, da política e da educação que caracterizam o moderno mundo ocidental. E a razão para isso é simples, é que a fé cristã, particularmente a fé reformada, percebe o mundo como sendo o mundo de Deus, ou nas palavras de Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda, antes ele foi ministro da Educação, é o fundador da Universidade Livre de Amsterdã, nas palavras dele, não há um centímetro quadrado desse mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu. Então, a visão cristã reformada é que o mundo na sua inteireza é de Jesus Cristo, e que ele veio ao mundo não somente para resgatar a nossa alma, mas também o nosso corpo e o contexto em que nós somos criados, o universo em que nós estamos inseridos. E é esse resgate que nós precisamos fazer a partir da educação nas nossas escolas, em nossos lares, em nossas igrejas e nas escolas dominicais. A cosmovisão cristã, então, se podemos assim falar, é ver o mundo com a realidade, ver o mundo e a realidade com os óculos da fé cristã, a partir daquelas doutrinas bíblicas centrais que foram resgatadas pela reforma protestante. A reforma protestante, a princípio, de fato, foi um movimento de natureza religiosa e espiritual que visava o restabelecimento das antigas doutrinas da graça, particularmente aquela doutrina de que o homem é justificado pela fé diante de Deus mediante a sua graça. Mas não demorou muito para que os reformadores percebessem que essa doutrina tinha implicações práticas que passaram a interessá-los. E então os reformadores se esforçaram para desenvolver todos os aspectos práticos da doutrina da justificação pela fé, dando origem a isso que nós chamamos de cosmovisão cristã, que foi definido aí nos termos do slide que vocês têm diante de vocês. O termo cosmovisão, ele tem recebido um uso amplo hoje na academia e na cultura ocidental. O termo não foi cunhado pelos reformados, ele tem origem na expressão alemã Weltanschauung, que significa olhar o mundo, que é uma expressão oriunda do romantismo alemão e que nós tomamos emprestado para definir aquela maneira específica de se enxergar a realidade a partir da perspectiva cristã. Então, o conceito de cosmovisão cristã afirma que as culturas, elas são conjuntos complexos com uma cosmovisão subjacente que se expressa nas artes, literatura e nas instituições sociais e que, uma vez influenciadas pelo cristianismo, produz uma maneira de ver esse mundo a partir de referenciais e valores que são expressos na Bíblia conforme entendida pela fé reformada. Então, essa maneira de ver o mundo inclui a educação como parte integral da missão do homem e como uma das maneiras pelas quais ele pode glorificar a Deus. Então, nessa minha parte introdutória, eu fiz a definição do que é cosmovisão, o que é cosmovisão cristã, e falei da importância disso para nós que queremos fazer educação. Agora, deixe-me falar um pouco a respeito da cosmovisão cristã reformada e a sua contribuição para o surgimento do mundo moderno. Depois nós vamos chegar na educação. Vamos começar com o desenvolvimento científico. De que maneira surgiu o pensamento científico moderno?
Nós damos crédito àquelas antigas civilizações que fizeram grandes contribuições para a ciência, como, por exemplo, os egípcios, os mesopotâmios, a China, a Grécia, sem dúvida nenhuma. Todos eles deram muitas contribuições, são civilizações antigas que antecedem a civilização cristã, e eu estou pensando particularmente na Europa da Idade Média, pouco antes, durante e depois da Reforma. Agora, o que é interessante é que nenhuma dessas civilizações antigas, ela lançou uma base espiritual ou ideológica que permitisse uma revolução científica. Conforme Henry Frankfurter, no livro dele, Before Philosophy, a relação do homem com a natureza em todas essas civilizações antigas é de adoração e veneração, e não de análise e de entendimento. Todas essas civilizações, elas eram, para usar uma terminologia teológica, elas eram panteístas. Elas acreditavam que Deus é tudo e que tudo é Deus. Portanto, a relação do homem para com a natureza era de veneração e de adoração. Tentar entender o funcionamento da natureza era tentar penetrar no mistério dos deuses, o que seria considerado como blasfêmia ou algo extremamente perigoso. É por isso que essas civilizações, enquanto antigas, enquanto nos tenham dado grandes contribuições, elas não foram capazes de criar um ambiente em que a análise e a pesquisa da natureza permitisse o descobrimento de suas leis e a utilização dessas leis na forma da tecnologia para o bem da humanidade. A fé cristã, particularmente a fé cristã reformada, liberou o homem do temor que ele tinha pela natureza. A Bíblia começa com a expressão: no princípio criou Deus os céus e a terra. A fé cristã ensina que o sol, a lua, as estrelas, as montanhas, os rios, o mar e os animais não são deuses e nem têm poderes místicos, e muito menos são habitação desses poderes místicos. Ou, nas palavras de Max Weber, o cristianismo dessacralizou a natureza, a desvestiu do seu poder e permitiu que o homem da Europa, na Idade Média, lançasse as bases da pesquisa científica, dando origem à ciência moderna. É dessa forma, então, a partir da visão cristã de mundo, em que o mundo é visto como sendo uma entidade à parte de Deus, o mundo não é Deus e Deus não é o mundo, Deus não é a alma do mundo, a realidade não é panteísta, mas Deus cria o mundo fora de si, por assim dizer. Deus não se identifica com o mundo, embora esteja presente nele. Então o mundo está aberto a ser investigado, ele está aberto a ser compreendido, e as leis naturais que o regem podem ser utilizadas a favor do homem através da tecnologia. Então, o cristianismo lançou aquela revolução ideológica e plantou aquela cosmovisão que permitiu o surgimento da moderna ciência. Mesma coisa na área econômica. A influência da fé cristã reformada sobre o desenvolvimento econômico tem sido muito debatida desde aquela obra seminal de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1905. Weber, para o bem ou para o mal, certo ou errado, a obra dele é muito criticada, polêmica, mas ele achava que o egoísmo e o impulso humano de adquirir as coisas para si jamais poderia produzir um sistema econômico moderno. E ele achou a chave para esse sistema econômico na ética protestante e, mais especificamente, na doutrina calvinista da predestinação, que ele resume da seguinte forma: a vocação é um chamado de Deus. A vocação aqui é a vocação para qualquer profissão, aquilo que você vai ser na vida, não é só um religioso, mas um médico, um advogado, uma dona de casa, um taxista, um químico, qualquer vocação, ela é um chamado de Deus. E, de fato, isso foi ensinado pelos reformados, particularmente João Calvino, de que o homem se realiza através do trabalho e que Deus chama pessoas não somente para ser religiosos, pastores, mas chama as pessoas para as mais diversas vocações dessa vida. Segundo ponto,
que Weber identificou na teologia protestante, particularmente calvinista, que deu origem ao sistema econômico capitalista, é o conceito de que o homem vive para a glória de Deus, inclusive em seu trabalho. Por isso, então, que ele deve trabalhar o melhor que ele pode e ver o seu trabalho como vocação, como parte da sua religião, como uma maneira de glorificar a Deus. E o terceiro ponto que o Weber identificou na teologia calvinista foi que o homem é apenas um mordomo ou gerente dos bens, talentos e propriedades que Deus lhe confiou. Porque Deus é soberano sobre tudo, Deus domina sobre tudo, Ele é o dono de todas as coisas. O homem, na ética calvinista, é visto apenas como um gerente dos bens de Deus, a quem ele haverá de prestar contas. Quando você junta esses três conceitos, você tem uma motivação, uma ideologia que, com certeza, abre as portas para o uso correto do dinheiro, mordomia, que é um dos princípios que foi apresentado aqui, ganhar o máximo possível, economizar o máximo possível e dar o máximo possível, que é uma norma também oriunda da Reforma Protestante. Portanto, o Weber diz que é no protestantismo que nós encontramos o surgimento do desenvolvimento de um moderno sistema econômico que caracteriza o mundo ocidental. Historicamente, as nações que adotaram esse princípio chegaram a prosperar economicamente. E com a prosperidade econômica veio a educação. Podemos encontrar também a influência do protestantismo, particularmente da Reforma, no desenvolvimento político do mundo moderno. No mundo antigo, apenas a Grécia conseguiu desenvolver um sistema que chegava perto da democracia. No geral, o sistema era de monarquia, em que os reis exerciam o seu poder por direito divino. Na obra Secular City, de Harvey Cox, há uma menção feita por ele de que a sociedade hebraica comandada por Moisés, quando do Êxodo, foi o protótipo real da democracia. Olha o que Harvey Cox, que não é cristão, ele diz: o conceito de pacto que nós encontramos no Antigo Testamento e referendado no Novo, era baseado no pacto ou aliança entre Deus e os homens, que por sua vez era baseada na convicção de que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, e que o homem, portanto, tinha direitos inalienáveis à vida, liberdade e à busca da felicidade. E esse conceito de aliança, então, pavimenta o caminho para as teorias do contrato social, como, por exemplo, nas obras de Rousseau, Hobbes e Locke, e se tornaram a espinha dorsal das políticas modernas de democracia, que defende os direitos civis fundamentais, a liberdade de consciência, liberdade de expressão e liberdade de religião. Tudo isso tem origem nesse pensamento. É nas democracias, então, que a educação se torna direito e privilégio de todos os cidadãos. Esses exemplos nos mostram a importância da Reforma Protestante para o surgimento do mundo moderno no Ocidente, e entre eles, e com ele, as instituições que nos são bastante familiares, como escolas, universidades, hospitais, orfanatos e assim por diante. Agora, deixe-me focar um pouquinho na importância da reforma, a importância da educação na visão dos reformadores, e nós vamos começar com Martinho Lutero. A partir de 1523, Martinho Lutero começou a fomentar o surgimento de escolas. Para ele, ler e escrever era uma necessidade real para o cristão, e estava em harmonia com um dos projetos mais ambiciosos de Lutero, que era traduzir a Bíblia para o alemão, que era a língua do povo da sua época. Mas como é que o povo ia ler, né, se era analfabeto? Então não adiantava você traduzir a Bíblia do grego, do hebraico e do aramaico para o alemão, porque o povo não sabia ler. Então, junto com a tradução da Bíblia, Lutero começa a fomentar o surgimento de escolas. E aqui eu quero ler para vocês a parte de uma carta que ele mandou aos chefes das igrejas alemães e aos conselhos das cidades da Alemanha. Essa carta é de 1524. Ele diz: em minha opinião, nenhum pecado exterior pesa tanto sobre o mundo perante Deus
e nenhum merece maior castigo do que justamente o pecado que cometemos contra as crianças, quando não as educamos. Para ensinar e educar bem as crianças, precisa-se de gente especializada. Aqui, usando a linguagem de Lutero, ele considera um pecado que merece castigo, e castigo grande, a falta de educar as nossas crianças. Por quê? Não era educação por educação. É que ele queria, ele achava, sabia, estava convencido de que as crianças deveriam conhecer o Evangelho, a palavra de Deus desde cedo. E para isso era necessário o conhecimento que vem através da leitura. Juntamente com a tradução da Bíblia, Lutero produziu catecismos, inclusive catecismo para crianças, para que elas, nessas escolas, elas aprendessem o Evangelho. Depois de Lutero surge Calvino, que é um reformador de segunda geração. Ele foi contemporâneo de Lutero, embora os dois nunca se encontraram, e ele então vem um pouco mais adiante, sistematizando o pensamento reformado. E eu vou destacar aqui 3 pontos do pensamento de Calvino que contribuíram em muito, não só para todos aqueles aspectos da civilização ocidental que eu mencionei, mas particularmente para a educação. Primeiro, a distinção entre, o acabar da distinção entre sagrado e profano. Calvino entendia que todo conhecimento vem de Deus, quer seja o conhecimento chamado sagrado, que seria o conhecimento teológico contido nas Escrituras, ou o chamado conhecimento profano, que era o conhecimento nas outras áreas da enciclopédia teológica. Na verdade, Calvino rejeitava essa distinção entre sagrado e profano com relação ao conhecimento. Para Calvino era falso e tinha origem no pensamento dicotomista da idade medieval. Não somente o conhecimento teológico, na opinião de Calvino, como também das artes, das ciências, da história, tudo vem de Deus. Todo conhecimento, ele vem de Deus e ele é útil para aperfeiçoar o ser humano na sua vocação de viver para a glória de Deus em qualquer profissão nesse mundo. Assim, Calvino defendia que Deus havia ornado pelo seu Espírito Santo a todos os homens, independentemente da crença deles, da religião deles. Deus os havia ornado indistintamente com inteligência, perspicácia, capacidade de entender e transmitir, e ele se baseava naquela passagem que Jesus disse que Deus faz com que o seu sol brilhe sobre justos e injustos e que sua chuva caia sobre justos e injustos. Ou seja, Deus, na sua misericórdia, ele não faz distinção entre quem é crente e quem não é, mas ele orna a humanidade, ele adorna a humanidade com dons e talentos, permitindo assim que pessoas que não são cristãs, elas possam avançar o conhecimento, fazer descobertas científicas, produzir trabalhos de arte e boa música. E no meu caso, eu acho até que em muitos casos melhor do que o gospel, né, que nós temos por aí. Bom, só opinião pessoal. Então, a partir disso aí, Calvino argumentava que era possível aprender, inclusive, com autores profanos. E nós vemos isso nas obras que ele escreveu, nos seus comentários na Bíblia e nas famosas Institutas. A quantidade de citações que Calvino faz de filósofos, poetas e autores que não eram cristãos, mas que eram autores conhecidos e renomados antes da sua época. Assim, Calvino recomendava o estudo dos clássicos em todas as áreas do saber, desde os tratados políticos, a obra dos filósofos e a obra dos retóricos. Para Calvino, toda a verdade é de Deus, não importa na boca de quem esteja. Toda a verdade, ela é de Deus. Então, ao rejeitar essa distinção entre profano e secular, Calvino abre a porta para que a educação se volte para todas essas áreas do conhecimento e aproveite o que é bom, o que está correto e que foi produzido por pessoas que não são ou não eram necessariamente cristãs. O segundo ponto do pensamento calvinista, que tem também impacto muito grande na área educacional e no desenvolvimento da ciência, da economia, política e tudo que a gente viu aqui, é o conceito de revelação natural.
Para Calvino e seus seguidores, e todos os reformados, na verdade, a criação é uma manifestação do próprio Deus. Não é Deus, mas é uma manifestação dele. E que, pelo estudo e análise da criação, nós podemos chegar a um maior conhecimento do nosso Criador. O trabalho e a missão das ciências, e portanto da educação, é trazer à luz esse conhecimento natural que se encontra nas coisas criadas, proporcionando mais conhecimento do Criador. Conhecer a natureza, como é que ela funciona, é conhecer mais a Deus que produziu essa natureza. Por isso, Calvino não via qualquer contradição ou impossibilidade de se aliar à fé no Criador, à pesquisa científica e à educação. Eu acabei de ler um livro muito interessante. O título é meio fantasioso, né? O título é Destruindo ou Matando Dragões, Destruindo Mitos na História da Fé e da Ciência. Foi escrito por um professor de Oxford. Eu tive a oportunidade de estar em Oxford há cerca de um mês e pouco atrás e ganhei esse livro, dedicado pelo autor. Ele é professor de História da Ciência, é um cristão, é da Igreja Episcopal, e o objetivo do livro era mostrar como o neo-ateísmo, especialmente os 4 cavaleiros do Apocalipse, não é, que são os 4 novos ateus mais famosos, o Dawkins, o Richard Dawkins, o Christopher Hitchens, o Daniel Dennett e um outro que agora me escapa o nome. Eles têm feito uma campanha muito grande no mundo todo contra o cristianismo, e um dos argumentos é que a ciência é incompatível, que a fé cristã é incompatível com a ciência, e que sempre foi, e que os religiosos, a igreja, sempre se levantou contra os cientistas. Cito o caso de Copérnico, que foi perseguido pela igreja e assim por diante. E aí o autor desse livro, ele desmonta, mas desmonta mesmo, não deixa pedra sobre pedra no argumento dos ateus. Ele mora na Inglaterra, o autor do livro, ele tem acesso às fontes, e ele examinou essas fontes, é um longo trabalho de pesquisa, e ele mostra que a igreja nunca foi contrária ao conhecimento da natureza, ao avanço da pesquisa e ao avanço da ciência. Quem era contra as ideias de Copérnico eram outros cientistas, mas não os religiosos. Quando, por exemplo, chegaram para Calvino e disseram: como é que você vai fazer agora? Porque já estamos descobrindo que o sistema, o sistema em que nós vivemos, ele não é geocêntrico, mas ele é heliocêntrico, né? Porque vocês afirmam, a Bíblia de vocês afirma que a Terra que o sistema é geocêntrico, não é? Porque, por exemplo, aquela passagem lá do livro, no Antigo Testamento, no livro de Josué, diz que Josué orou e o sol parou. Então, o que é que está dizendo ali? Que quem se move é o sol e que a Terra é fixa. Então, é claro que está errado a linguagem bíblica, é anticientífica. Calvino deu uma risada e disse: mas é claro que a linguagem da Bíblia não é científica. A linguagem da Bíblia, e até Calvino usou a expressão, o Espírito Santo fala conosco como quem fala com a criança, balbuciando, de uma forma que nós podemos entender. A linguagem da Bíblia é do observador, não se propõe a dar uma definição científica dos fenômenos, mas fala dos fenômenos da posição do observador. Quem está na Terra, para quem está na Terra, o Sol se move. E os autores bíblicos, eles falam da posição do observador. Não há contraste nenhum, não há dificuldade nenhuma, contradição nenhuma entre a linguagem bíblica e a linguagem da ciência, do conhecimento que está sendo levantado aí. Então, com casos como esse e muitos outros, o autor desse livro, ele começa a clarear essa área, não é, que tem sido poluída por essas falsas ideias, inclusive esse mito aí de que a fé cristã ela sempre foi contra o desenvolvimento da ciência, o que não é de fato verdade. O próprio Calvino, ele dizia que o conhecimento de Deus está na natureza e que nós, quanto mais estudarmos e conhecermos a natureza, mais nós chegaremos ao conhecimento de Deus através dessa revelação natural que Deus nos deu. Mais um ponto no pensamento calvinista, e que está ligado à reforma. Quando eu falo calvinista, eu me refiro à reforma em geral, porque Lutero, com certeza, o Ulrico Zwingli, o Busser, todos os outros reformadores assinariam embaixo disso aí. Todos eles pensavam iguais nesse ponto. Esse outro princípio aqui é o senhorio de Jesus Cristo. Esse pensamento norteava a teologia reformada,
Ou seja, que o Cristo vivo e exaltado, ele é Senhor de todo o universo. Os milagres que ele exerceu sobre a ordem natural, como por exemplo acalmar a tempestade, transformar água em vinho, andar sobre as águas, tudo isso demonstravam essa realidade, que Cristo é Senhor da ordem natural, ele domina a criação. Portanto, a obra de restauração que Cristo iniciou na cruz do Calvário e na sua ressurreição não se limita apenas à nova vida dada ao indivíduo, mas inclui a restauração de todo o universo, o que inclui a ordem social e econômica. Dessa forma, a atenção de Calvino, como pastor e mestre, se estendeu para além das questões individuais e espirituais enquanto ele ministrava lá em Genebra. Ele entendeu que Cristo era Senhor de toda a existência humana e que, portanto, era dever da igreja dar atenção às questões sociais e políticas, que incluía também a educação. E foi sob a influência de Calvino que nasceu a primeira escola primária obrigatória da Europa, que foi lá em Genebra, por influência do reformador, exatamente como resultado do seu pensamento. E Calvino não ficou somente em palavras, sob a sua influência, o Conselho de Genebra cria a Academia de Genebra. O plano de Calvino é que ela virasse uma universidade, mas por problemas financeiros isso não chegou a acontecer na sua época. Hoje já é a Universidade de Genebra, mas ele, na época de Calvino, não. A Academia de Genebra é o resultado do fato de que os reformadores, eles sempre estiveram associados à vida acadêmica. Por exemplo, Lutero e Melanchthon eram professores da Universidade de Wittenberg. Eram homens versados, eram cultos, falavam diversas línguas, conheciam a cultura e a ciência da sua época. E, portanto, a reforma ela nasce associada à educação. Em 1559, Calvino fundou a Academia de Genebra, que começou com o ensino elementar da leitura e da escrita, até um curso mais adiantado que incluía retórica, música e lógica, além do latim. E tem até um dito naquela época que os meninos de Genebra falavam latim melhor do que os professores da Sorbonne, na França. Tal a fama da academia, especialmente na área de latim. E a Academia de Genebra se tornou modelo educacional para dezenas de outras escolas espalhadas pela reforma, à medida que essa reforma se espalhava por esses países da Europa. Muito bem, aqui eu acabei de mostrar alguns pontos do pensamento reformado, particularmente de João Calvino, começando com Lutero, depois João Calvino, como é que a teologia deles resultava, em termos práticos, no impacto para a educação. Por que isso é importante? É porque não existe educação neutra. Não existe. Essa utopia que às vezes o governo quer empurrar na gente, de que a educação que se faz na escola pública, na universidade pública, ela é isenta, ela é neutra, porque é científica, é uma balela, é conversa fiada. Não existe educação neutra. Toda educação é guiada por algum pressuposto, por alguma ideologia, e ela é ministrada por educadores, orientadores e professores que acreditam em alguma coisa. E isso em que eles acreditam vai influenciar a escolha de livros, formação do currículo, escolha de professor, o que é que eles vão dar em sala de aula, a maneira como eles vão apresentar. Não existe educação neutra. E se não existe educação neutra, então vamos escolher pelo menos uma que reflita os pressupostos cristãos. Por isso que eu mostrei, por isso eu falei de teologia, a teologia da reforma, os pensamentos centrais, o senhorio de Cristo, a não distinção entre sagrado e profano, a revelação natural, a ideia de que todo conhecimento vem de Deus, tudo isso está por detrás e serve de base para a formação de uma visão cristã de educação. Daí a importância da reforma para o que nós estamos querendo fazer no Brasil hoje, para a gente também não inventar roda. Os reformadores já pensavam a respeito disso e eles lançaram a base e nos deram os princípios para que nós pudéssemos ir em frente com um sistema que reflita o pensamento cristão. Mas deixe-me aqui falar de mais alguns pontos da visão cristã de mundo relacionados com a educação. Como é que a gente trata? Que pontos são esses e como é que eles se relacionam com a educação? Vamos começar com o conceito da Bíblia.
A fé cristã reformada confessa que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, elas são inspiradas por Deus e que são, portanto, a sua revelação para a humanidade. Reconhece que Deus se revela como Criador através da sua imagem em nós, como também através das coisas criadas, como eu já mencionei. O mundo que nos cerca é um testemunho vivo da divindade, poder e sabedoria de Deus, muito mais do que o resultado de milhões de anos de evolução cega e aleatória. Entretanto, é através da sua revelação especial, que é a Bíblia, que Deus nos faz saber acerca de si próprio, de nós mesmos e do mundo que nos cerca, dos seus planos a nosso respeito. Muito embora a Bíblia não seja um livro de ciências e nem tenha linguagem científica, ela nos fornece informações corretas sobre nós mesmos, sobre nosso mundo e sobre nosso relacionamento com o Criador. A revelação de Deus, ela se plenificou, como nós reconhecemos, na pessoa de Jesus Cristo, que nós confessamos como o Filho de Deus. Portanto, muito embora nós não vamos usar a Bíblia como um livro de ciências, mas ela nos fornece a base da cosmovisão cristã. É aqui que nós podemos estudar a natureza, mas sem a revelação bíblica nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Qual a origem do mundo? Por que é que as coisas são assim? Por que é que existe alguma coisa em vez de nada? Por que é que o mundo funciona de forma regular? Por que é que as leis nos permitem o estabelecimento de hipóteses e a comprovação científica a ponto de nós podermos predizer os fenômenos com base na regularidade das leis? A grande questão não é o como, isso a ciência responde. A pergunta é por quê? E aqui só a Bíblia responde. Por quê? Por que é que existe alguma coisa? Por que é que existe um mundo em vez de nada? Por que a realidade é como é? Essas questões que inquietam o ser humano, porque nós sempre estamos procurando resposta a essa pergunta. Por quê? Para nós é interessante o que e o como, mas nada nos incomoda mais do que o porquê. Então, isso a ciência não vai te dar resposta para isso, nem as outras ciências, não é? A filosofia tenta resolver isso, mas a resposta está de fato nas Escrituras e, portanto, ela vai nos servir de base para todas essas questões aí. O conceito de Deus. Essa Bíblia, ela nos fala a respeito do Deus que é o único Deus, Criador dos céus e da terra, infinito, pessoal, triuno, transcende nossa realidade e compreensão, embora seja imanente e presente no nosso tempo e espaço. Ele é bom, justo, sábio, puro, verdadeiro e totalmente confiável. Ele nos visitou na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, a quem confessamos como sendo o Salvador dos pecadores, e sendo Ele o Criador de todas as coisas, a existência de Deus, a sua autoridade e vontade devem ser levadas em consideração ao formularmos o ideal de educação e de formação humana que nós pretendemos oferecer. Por isso, a nossa pesquisa científica do mundo não pode, a priori, excluir premissas que admitem o transcendente e o sobrenatural. O mundo. A fé cristã confessa que o mundo foi criado por Deus e que teve, portanto, um começo. Nem o mundo e nem a matéria existem eternamente, mas foram criados por Deus e existem de forma concreta e objetiva em si mesmos. Com isso aqui, a gente está rechaçando a ideia de que a matéria é eterna. O mundo é distinto de Deus e não uma extensão dele. Com isso, rechaçamos a ideia panteísta ou panenteísta. Deus está em tudo e tudo está em Deus. O mundo é distinto de Deus e não uma extensão dele. Dessa forma, o mundo e o universo são passíveis de análise em suas leis e princípios. A convicção de que existe uma realidade objetiva lá fora nos encoraja a pesquisá-la. Isso porque tem gente que não sabe se tem realidade objetiva fora de si mesmo. Tem muita gente que acha, pensando em termos daquele filme Matrix, não é? De que a realidade ela acontece dentro da nossa cabeça e que fora de nós não existe uma realidade absoluta. Nós afirmamos que existe uma realidade objetiva lá fora e que isso nos dá a base para fazer não somente a pesquisa, a ciência, a tecnologia, mas, é claro, a própria educação.
O mundo maravilhoso que nos cerca não é apenas uma projeção dos nossos pensamentos ou uma realidade virtual, mas existe objetivamente, tendo sido trazido à existência pelo poder de Deus. E como tal, o mundo deve ser preservado, deve ser respeitado. Aqui você tem a base para as defesas do meio ambiente e assim por diante. Deus deu ao homem a tarefa de dominar a criação, conhecê-la, valer-se dela para o seu bem e para os outros. E o homem? A visão cristã do homem é que ele foi criado por Deus à sua imagem e semelhança e colocado como administrador desse planeta, como responsável diante de Deus pelo uso e emprego de seus recursos naturais. A fé cristã confessa, atenção aqui, que o homem hoje não está mais no estado inicial de inocência em que ele foi criado. Ou seja, o homem é corrompido desde o seu nascimento e inclinado a todo mal. Tendo usado do seu livre-arbítrio para buscar a independência e a autonomia, o homem afastou-se de Deus, trazendo sobre si mesmo e sobre o seu próximo dores, sofrimento, miséria, angústias e morte. Contudo, mesmo em seu estado decaído, o homem é capaz, pela graça comum de Deus, de aprender, pesquisar e usar os resultados de sua pesquisa para melhoramento e progresso de sua estadia nesse mundo, muito embora nem sempre ele leve Deus em conta em seus labores e afazeres. O conceito de que o homem é um ser caído vai nos ajudar na hora de adotarmos algum tipo de ideologia que diga assim, que o homem é o seu próprio mestre, ou que a criança é sua própria mestre, ou tem um mestre interior. Se você disser para alguém, deixa o teu interior te ligar, está ruim. Porque na perspectiva cristã, nós somos corrompidos e inclinados a todo mal, como diz o livro de Provérbios, a criança entregue a si mesma envergonhará a sua mãe. Então nós partimos do pressuposto da inclinação natural para o mal da criança. Por isso ela precisa não ser entregue a si mesma, mas ela precisa ser orientada, né? Ela precisa de princípios, ela precisa de orientação, para que ela possa ser educada no caminho da verdade. Essa é a perspectiva. Por que nós insistimos nisso, né? Indo na contramão da pedagogia moderna? É porque nós cremos naquilo que a Bíblia diz a respeito do ser humano, que ele é inclinado a todo mal e que ele precisa ser orientado, ele precisa ser corrigido, né? E às vezes essa correção, antigamente era possível, tinha que ser sublinhada, né? Para ficar muito claro, porque se você deixar entregue a criança a si mesmo, você já sabe o resultado. Muito bem. Deixa eu pular aqui a questão da educação, que a gente já viu. Eu já vou terminar aqui falando do impacto dessa visão no mundo. Alguém pode dizer assim, pastor, isso que o senhor está falando aí parece muito bonito, mas já aconteceu alguma vez? Isso, esse modelo aí, essas coisas? Sim, queridos, já aconteceu. Deixa eu dar aqui para você algumas informações. Vamos começar aqui, ó. O domínio dos reformados na ciência após a reforma. Segundo algumas pesquisas que são citadas aqui pelo Alistair McGrath, que foi pesquisa feita em Paris nos primeiros séculos posteriores à reforma protestante, numa população constituída de 60% de católicos e 40% de protestantes, somente 18% dos membros da Academia de Ciências de Paris eram católicos, enquanto que 81% eram protestantes. Não é interessante isso? Os protestantes, muitíssimos interessados na ciência, mas muito mesmo. Tanto é que eles eram a maioria na Sociedade de Ciências de Paris, enquanto que na Academia de Ciências de Paris, enquanto que na prática, né, eles eram a minoria no povo. Mas quando chegava na parte acadêmica, eles dominavam. A mesma coisa em Londres, na Sociedade Real de Ciências, que era dominada pelos puritanos. As pesquisas indicam que tanto as ciências físicas quanto as biológicas eram controladas pelos reformados durante os séculos XVI e XVII. E é interessante que quase todos esses pesquisadores e cientistas eram influenciados mais ou menos pela reforma protestante. Alguns eram praticantes, outros eram menos praticantes do protestantismo, mas todos eles de alguma forma estavam envolvidos. Apenas para que vocês visualizem aqui os nomes.
de alguns precursores da moderna ciência que eram todos protestantes ou influenciados pelo pensamento protestante. Louis Pasteur, bacteriologia; Isaac Newton, cálculo e dinâmica; Johannes Kepler, mecânica celestial; Robert Boyle, química e dinâmica dos gases; Georges Cuvier, anatomia comparativa; Charles Babbage, ciência da computação; Lord Rayleigh, análise dimensional; John Ambrose Fleming, conhecido na área da eletrônica; James Clerk Maxwell, também conhecido na elerodinâmica; Michael Faraday, também conhecido, eletromagnetismo e teoria de campo; Lord Kelvin, também na área de energética, seu nome deu nome a uma das unidades; George Stokes, na mecânica dos fluidos; William Herschel, astronomia galáctica; Gregor Mendel, antecede Darwin na genética; Blaise Pascal, muito conhecido, hidrostática; William Ramsay, química isotópica; e John Ray, história natural. Poderíamos duplicar essa lista aí. Esses são aqueles que nos deram os modernos ramos da ciência, não é? E todos eles eram influenciados, ou eram protestantes praticantes, ou então de alguma forma estavam ligados à igreja protestante e eram influenciados por ela. Essa é a resposta que a gente dá para quem pergunta: mas será que isso já funcionou algum dia? Isso tem algum impacto, não é? Ou também para aquela questão: na área da educação, a igreja sempre foi contra a ciência, a igreja sempre diz que a ciência é uma ameaça à fé. Está aí a resposta que a gente pode dar. E a lista de cientistas modernos e responsáveis por grandes descobertas no dia de hoje também poderia ser acrescentada aqui. As melhores universidades do mundo, terminando, foram fundadas exatamente pelos reformados. No período que antecedeu a Guerra Civil, atenção aqui, no período que antecedeu a Guerra Civil nos Estados Unidos, os reformados que tinham chegado lá haviam construído dezenas de colleges e universidades. Os presbiterianos construíram 49, os congregacionais 21, os reformados alemães 4 e os reformados holandeses 1. E isso numa época de poucos recursos financeiros e econômicos. Deixe-me citar alguma dessas universidades que se sobressaíram às outras. A Universidade Livre de Amsterdã, fundada em 1881 pelo calvinista holandês Abraham Kuyper, que mais tarde se tornou primeiro-ministro da Holanda. A princípio, a universidade era somente para quem era crente. Depois eles se converteram e abriram para o mundo, né? Em 1960, abriu-se ao público em geral e passou a ser financiada pelo governo, como as demais universidades holandesas, embora ainda retenha suas tradições e valores reformados, especialmente na área de filosofia. Tive o privilégio de estar na universidade pelo menos 2 vezes e conhecer o pessoal da área de departamento de filosofia. Eles mantêm tradição caiperiana muito viva até o dia de hoje. A Universidade de Princeton, fundada em 1746 nos Estados Unidos, a princípio como colégio da New Jersey. O fundador, o governador Jonathan Belcher, que era congregacional, ele atendeu a um pedido de um grupo de homens de negócio presbiterianos que queriam promover a educação juntamente com o cristianismo. E aí o governador atendeu o pedido e cedeu a propriedade onde esses homens de negócio construíram a Universidade de Princeton. Atualmente é reconhecida como uma das mais prestigiadas universidades do mundo, oferecendo diversos graus em graduação e pós-graduação, especialmente o PhD. Está classificada como a melhor do mundo em muitas áreas, incluindo matemática, física, astronomia, economia, história e filosofia. É uma universidade de origem presbiteriana. A Universidade de Harvard, fundada em 1643 pelos puritanos calvinistas, apenas 6 anos depois que eles chegaram na Baía de Massachusetts, nos Estados Unidos. A sua declaração de missão e de propósito de educação foi escrita da seguinte maneira. Olha só o documento que deu origem à Universidade de Harvard. Cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal de sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Consequentemente, colocar a Cristo na base é o único alicerce do conhecimento sadio e do aprendizado. A Universidade de Harvard foi erguida em cima dessa confissão. A Universidade de Yale é uma das mais antigas dos Estados Unidos, fundada na década de 1640 por pastores reformados
que queriam preservar a tradição da educação cristã da Europa. O alvará de funcionamento é de 1701 e diz, no alvará de funcionamento de Yale, os jovens serão instruídos nas artes e nas ciências, e através que através das bênçãos do Todo-Poderoso sejam capacitados para o serviço público, tanto na igreja quanto no Estado. Yale é a universidade que mais formou presidente dos Estados Unidos e é a mais antiga rival de Harvard. Ainda hoje, nos Estados Unidos, existem centenas de escolas de ensino superior confessionais associadas a instituições credenciadoras como a CCCU, por exemplo. E agora? Eu creio que, à luz do que foi dito aqui, alguns desafios estão para nós aqui, né, colocados. O primeiro, sem dúvida, a necessidade de conhecer a fé bíblica cristã. Não adianta a gente dizer assim, vamos fazer educação confessional se a gente não conhece a confissão. Vamos fazer educação cristã se a gente não conhece o cristianismo. Não dá. Nós temos que conhecer aquele livro, aquela revelação que nos fornece a base para a cosmovisão cristã e a base para os princípios a serem utilizados na educação. Então, há uma necessidade não somente de diretores, orientadores, coordenadores e professores que conheçam muito bem pedagogia e sua área de conhecimento, mas que tenham conhecimento das Escrituras Sagradas e das bases fundamentais da educação cristã. Estou falando das bases confessionais. Segundo, a necessidade de treinamento, como esse aqui, que está sendo realizado, para fazermos a integração da fé com as áreas do conhecimento. O que é que acontece? Às vezes a pessoa é crente, ela acredita em tudo isso que eu falei aqui, mas ela não sabe como integrar isso na sala de aula. Ela não sabe como fazer com que essas premissas influenciem o ensino de matemática, história, geografia, filosofia, química, etc. Então nós precisamos treinar gente boa. O fato de você ser crente não faz de você um professor confessional. Eu conheço muita gente que é crente, que quando entra em sala de aula, a cabeça dele é de professor de universidade pública. Ele não consegue fazer a integração. Então é importante treinamento para mostrar de que forma esses pressupostos eles devem impactar a educação. É claro, competência acima de tudo. O maior inimigo, aqui é o outro lado também, o maior inimigo da educação confessional, da educação cristã, é professor incompetente. Porque aí na hora vão associar com a religião. É incompetente porque é evangélico. Não é isso? É isso que eles vão dizer. Então, às vezes a gente diz assim, não, o cara é crente, né? Ele é crente, serve para dar aula. Não, nem todo crente serve para dar aula. Ele tem que ser competente naquilo que ele faz, senão é um tiro no pé. É um tiro no pé. Porque aí o pessoal vai dizer, não está dando certo, não funciona, é porque é evangélico. Então, não somente a ter o conhecimento dos pressupostos e da base cristã, mas também ser bom naquilo que ele faz como professor. E por último, ânimo, gente. Cresce o interesse pela educação cristã, não somente no Brasil, mas no mundo todo. Como nós ouvimos aqui, depoimentos emocionantes, não é? Do que é que está acontecendo em outros países. E a coisa está avançando cada vez mais. As notícias são essas, os pedidos são muitos, as portas estão abertas no mundo todo. Deus abençoe vocês, que esse congresso sirva para ajudá-los a se firmar na educação cristã. Obrigado.